Um bom dia aí para todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula prática de física, onde nós falaremos sobre o princípio da independência dos movimentos, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Vamos lá. Vamos começar, com o princípio da independência dos movimentos, também chamado princípio da simultaneidade dos movimentos. Ele diz, Galileu afirmou, que quando eu tenho um movimento composto, os seus movimentos componentes, eles se realizam independentemente um do outro, como se o outro não existisse. Por exemplo, esse caso aqui, eu tenho um lançamento que não é horizontal, um lançamento oblíquo, por exemplo. Mas eu sei que nós vamos ver aí também nos experimentos que esse movimento composto, lançamento oblíquo, na realidade ele é composto por dois outros tipos de movimento, um na vertical e um na horizontal. O da horizontal é o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, e o da vertical é o MRUV, ou seja, o lançamento vertical para cima, ele vai subir, depois vai descer. Então, na realidade, esse movimento, lançamento oblíquo, é um movimento composto por outros dois, e cada um desses aqui, componentes nas direções X e Y, eles se realizam independentemente um do outro, e realizam simultaneamente, têm a mesma duração. Então, o tempo para esse movimento componente chegar à altura máxima e retornar ao ponto de lançamento é o mesmo que este aqui vai executar no eixo OX, ou seja, o tempo que ele vai levar para essa esfera chegar até a posição ou nível de lançamento, o eixo OX, é o mesmo do que o outro movimento. Então, o Galileu é bem claro nisso. Se o movimento é composto, ele, na realidade, os seus movimentos componentes se realizam independentemente, com a mesma duração, como se os demais não existissem, ok? Bom, seguindo, a gente já começa a falar aí no lançamento horizontal. Esse lançamento horizontal, eu vou fazer um lançamento onde ele não tem ângulo de inclinação para eu lançar o projétil. Então, ele é um movimento realizado por um corpo arremessado horizontalmente e com velocidade V0, por exemplo, velocidade inicial. E eu vejo que, se ele é lançado de uma certa altura, ele, na realidade, também, esse lançamento horizontal é um movimento composto. Composto por quem? Por um movimento na direção OX e por um movimento na direção do eixo OY, onde esse movimento na direção vertical é um movimento de queda livre, ele vai partir do repouso, vai descer. E na horizontal é o nosso conhecido movimento com velocidade constante, é o movimento uniforme. Então, esse lançamento horizontal, na realidade, é composto por outros dois movimentos. Na vertical, o movimento de queda livre, e na horizontal, o movimento retilíneo uniforme. E, novamente, a gente sabe que, segundo Galileu, esse movimento, na realidade, ele apresenta é formado por dois outros movimentos componentes, um na direção horizontal e um na direção vertical. E, além disso, ele descreve uma trajetória parabólica para um observador situado na Terra. Então, seguindo, aqui a gente já começa a analisar os componentes, agora detalhando mais um pouquinho, repare aqui, quando ele é lançado horizontalmente, ele, na realidade, descreve, os dois mostram as setas indicativas da velocidade dos dois movimentos componentes. O da horizontal, que é esse daqui, observe que a seta ele não aumenta, como indicativo de que velocidade se mantém constante em módulo, E o da vertical, tu vê que ele é crescente. Então, o da vertical é um movimento acelerado, a queda livre é um movimento acelerado. Então, dois movimentos. E as equações correspondentes. Na direção horizontal, eu tenho o MRU,
correto? Que é esse aqui, ó. Aí, se é movimento retilíneo uniforme, a velocidade de lançamento é a velocidade do eixo x, é constante diferente de zero. Então, se é um movimento uniforme, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, é constante igual a zero. E a velocidade média é igual à velocidade instantânea, ΔS sobre ΔT. ΔS, deslocamento escalar, ΔT, intervalo de tempo. Que eu vou chamar, na horizontal, o meu deslocamento, ΔS, de alcance. Tá? Se for até ele tocar o ponto aqui, desde a saída até tocar o solo, eu chamo de alcance máximo. Então, pegando aquela equação horária, né? S igual a S0 mais velocidade vezes T, do mu, jogo S0 para o primeiro membro, fica S menos S0, vezes velocidade vezes o tempo. Ou seja, ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Se for esse deslocamento máximo, eu tenho a velocidade V0, que é aquela que eu lanço horizontalmente, vezes o tempo de queda. Tá? O tempo que ele leva para sair dessa posição, o seu componente chegar até o solo, esse tempo aqui, ó, desse movimento acelerado de queda livre, é o mesmo que ele leva na horizontal. Ou seja, essa esfera vai sair daqui, o tempo que gasta até chegar ao nível zero, vamos dizer assim. Tá? Então, vejamos, só relembrando agora os movimentos, as equações do movimento de queda livre. Tá? Lá, a nossa velocidade inicial aqui era zero. Repare que a seta aqui, ó, ela começa a crescer a partir do momento que ela sai dessa posição. Então, aqui, na queda livre, ela era zero. Então, e a aceleração é a da gravidade. Aí, a altura de queda pode ser o nosso ΔS, nosso deslocamento. Então, as equações já não são mais a do primeiro grau, são as equações do segundo grau, tá? Do movimento retilíneo uniformemente variado. S menos S0 é igual a V0 vezes T, mais o meio de GT ao quadrado. Aqui pode ser simplificada, por exemplo, aqui, ó, S menos S0, se eu estou na direção vertical, é a minha altura de queda. Como ele parte do repouso na queda livre, essa parcela não existe. Se eu fizer G igual a 10, aproximadamente a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a metade de 10 é 5. Então, 5t ao quadrado. Repare que ela ficou bem sintetizada a fórmula, né? A outra horária da velocidade do move é V igual a V0 mais GT. Repare aqui, V0 é zero. E o G eu orientei de cima para baixo, então é positivo. Como eu estou atribuindo o valor aproximado de 10, como V0 é zero, a velocidade ao atingir o solo, né, por exemplo, é V aproximadamente igual a 10, uma vez que eu estou fazendo a aceleração aproximada, vezes o tempo de queda. Então, a velocidade que ele pode possuir em qualquer ponto, desde que eu conheça o seu tempo. Aí, a última Torricelli, quando eu não tenho tempo, a velocidade V0 é zero, some 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes a altura de queda. Então, a velocidade com que ele chega ao solo, tá? Na vertical, na queda ali, na componente vertical, é velocidade ao quadrado igual a 20 vezes a altura de queda, ok? E isso é importantíssimo que está escrito aqui. No lançamento horizontal de um projétil, o tempo de chegada ao solo é o mesmo, tanto na direção horizontal como na vertical, independentemente da velocidade inicial. Nós vamos ver isso no simulador, tá? Vamos provar isso. Seguindo. Agora eu já falo no lançamento oblíquo, tá? Ou também conhecido como parabólico. Ele ocorre quando um corpo qualquer é arremessado a partir do solo sobre um ângulo de inclinação diferente de zero. Se for igual a zero, é o lançamento horizontal. Se for diferente de zero e também diferente de 90, se fosse 90, é o lançamento o quê? Vertical. Então, entre 0 e 90, ou entre 0, não pode ser 90 nem 0, ok? Nem 180, dizemos assim. Então, aqui para nós, lançamento, ele forma um ângulo com a horizontal. Esse tipo de lançamento, ele é um movimento composto, tá? Composto por quem? Por dois outros movimentos. Um na horizontal, na direção do eixo X, outro na direção do eixo Y, tá? Ele executa dois movimentos simultâneos de mesma duração,
ok? E, além de tudo, tá? Na direção vertical, conforme nós já falamos, que é subida e descida, tá? Subida e descida, a gente vai ver isso, tá? E o outro na direção horizontal. Então, aqui a gente vai ter que realmente agora começar, né, a abrir, por exemplo, decompor o vetor velocidade inicial, V0, tanto na direção horizontal como na direção vertical. E as equações serão diferentes. Aqui eu já mostro nessa figura esse movimento do lançamento oblíquo, as velocidades em todos os pontos. Na vertical, o lançamento vertical para cima. Desacelerado na subida e acelerado na descida. E o movimento na horizontal, ele é um movimento uniforme. Vamos analisar cada componente dessa. Bom, o primeiro aqui na direção horizontal, o movimento do projétil descreve um movimento retilíneo uniforme. Já aqui na direção vertical, ele descreve um movimento, o quê? Uniformemente variado. Como é lançamento vertical para cima, ele é desacelerado na subida, para na altura máxima e inicia o movimento de volta. E o movimento de retorno, né, de descida, é um movimento também uniformemente variado, porém agora acelerado. Já na horizontal, não. Essa figura estroboscópica mostra que ele se movimenta, tá? Sempre percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, sempre com a mesma rapidez, mesma velocidade. Ok? Bom, repare que aqui mostra as setinhas horizontais sempre do mesmo tamanho. Sempre do mesmo tamanho. Já as setas verticais, na subida, até atingir a altura máxima, ele descreve setinhas cada vez menores, uma vez que é desacelerado na subida. E na descida, quando atinge a altura máxima é zero, aí inicia o movimento de volta. Na vertical, eu vejo que agora é acelerada, as setas começam a ficarem maiores, ok? Outra observação, que é o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Tempo de descida é exatamente igual ao tempo de subida. Qual é o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Qual é o tempo que ele leva para atingir o ponto onde ele alcançou ao nível de lançamento? É igual ao tempo total. Ok? Bom, seguindo. Aqui eu fiz um quadro resumo, né? Deixa eu só tirar daqui, ó. Esse quadro resumo, eu botei a grandeza física envolvida, tá? Por exemplo, componentes do vetor velocidade inicial. Esse quadro se encaixa mais para o lançamento oblíquo, podendo até ser adaptado, né? Fazendo as considerações, ser utilizado no lançamento horizontal. Mas vamos imaginar lançamento oblíquo. Eu vou ter que decompor o vetor velocidade inicial, como nós vimos lá, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou decompor tanto na direção vertical como na direção horizontal. Então, eu vou, na direção horizontal, eu vou usar o cosseno. A velocidade no eixo horizontal, que vai ser constante, movimento uniforme, é V0 cosseno θ. Lá eu volto a mostrar isso. Na direção vertical, eu uso o seno, que é o cateto oposto. Tá? Então, na realidade, essas são as velocidades componentes do lançamento. Na direção horizontal, é constante, e na direção vertical, ela é variável, uniformemente variável. Aqui, ainda falando na direção horizontal, eu sei que o meu deslocamento é a velocidade nessa direção vezes o tempo. Essa velocidade nessa direção horizontal é o Vx. E o deslocamento eu chamo de alcance. Então, meu alcance vai ser igual à velocidade, a componente horizontal da velocidade, que é V0 cosseno θ, vezes o tempo. Se for o tempo total, esse é meu alcance máximo. Se for o tempo parcial, por exemplo, a metade do tempo total, o tempo, esse alcance é a metade do alcance máximo. Bom, e se eu tiver a equação horária da velocidade, como na direção horizontal é constante, então é V0 ou VY, né? Eu poderia até botar, desculpa, aqui na horizontal, Vx é o V0, que é de lançamento,
vezes o cosseno de θ, que está aqui, ó. É constante diferente de zero. Bom, na direção vertical, eu uso o seno para velocidade, tá? E aí, na direção vertical, não tem sentido eu falar em alcance, então não coloquei nada. Mas a equação horária tem, aquela equação horária do movimento uniformemente variado. Então, meu VY, né, vai ser quem? Com velocidade no eixo final, ou em qualquer instante, na direção vertical. Então, é V0Y, que é a velocidade inicial, mais G vezes T. Só tomando cuidado aqui, como você vai orientar a trajetória para saber o valor de G, se é positivo ou negativo. Se orientar positivamente para cima, por exemplo, tanto o meu VY como o meu V0 na subida serão positivos, mas a aceleração será negativa. Então, tem que atentar para isso aqui, tá? Eu seria aquela V igual a V0 mais A vezes T. Aí a equação horária das posições, que era S menos S0, que nós estamos chamando de altura de queda, é a velocidade inicial no eixo vertical, V0Y vezes T, mais o meio da aceleração, no caso gravidade, vezes o quadrado do tempo. A de Torricelli segue a mesma formação. Velocidade final ao quadrado vertical, né? É igual a velocidade inicial nessa direção vertical, o quadrado dela, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou seja, a variação de altura. Aqui eu aprovo que tempo de subida é igual ao tempo de descida, e para nós, a gente viu aqui, pelo esse daqui, usando essa equação, vejamos onde é que está, V0, né? Uma dessas daqui de cima, eu desenvolvo e chego exatamente a essa daqui. Como é a vertical, a minha velocidade final é igual a zero. Aqui, eu tiro daqui, ó. Velocidade inicial, deixa eu pegar peraí, passei, um momentinho. Aqui, ó, velocidade final é zero. Então, a minha velocidade inicial de lançamento é mais G vezes T. Esse tempo vai ser quem? Eu vou tirar, jogar V0 para o outro lado e dividir por G. Então, é V0Y dividido por G. Aqui, provavelmente, a orientação, e talvez seja melhor realmente, é orientar de cima para baixo, tá? Para ter uma aceleração positiva, ou, se desejar, também nada impede, né? Nós já falamos nisso, de orientar positivamente de baixo para cima, por causa dos valores além do deslocamento, também da velocidade. Aí, o nosso tempo total, a gente viu que a soma dos dois é o dobro do tempo de subida, o dobro do tempo de descida, lógico, né? Ele esse tempo, na realidade, né? Nós pegamos aqui, ó, 2 vezes essa equação, V0 vezes seno θ, dividido por G, tá? O dobro desse tempo de subida e descida. Só para relembrar, uma vez que nós estamos aqui para mostrar apenas experimentalmente a comprovação da composição desses movimentos compostos. Bom, aqui é um rápido, né? Vídeo que vai mostrar exatamente isso. Então, vamos lá, vamos ouvir. Vai descrever muito bem isso, tá? Lançamento horizontal. Está livre, né? Agora já é o lançamento mesmo. Dois, vai mostrando um na vertical e um na horizontal. Repare que praticamente eles caem junto, atingem o solo junto. Vamos analisar a posição vertical. Ó. Ou seja, indica que a duração desses movimentos componentes são iguais, né? Posição horizontal agora. Ó. No intervalo de tempos iguais, ele percorre distâncias iguais. Analisar a componente vertical. Repare que ele está aumentando a velocidade na vertical. As setas cada vez vão crescendo, uma vez que no lançamento horizontal a descida é acelerada, uniformemente acelerada.
Agora, a velocidade horizontal. Repare que ele não vai variar o comprimento da seta, indicativo de que é um movimento uniforme. E aí vai mostrar isso, ó, as setas descrevendo o movimento horizontal. Agora, a aceleração, que vai atuar é a da gravidade. Só vai atuar na direção vertical. Ó, e sempre constante, setas do mesmo comprimento. Sempre a mesma, tá? A pequenas altitudes. Ok. Vamos, então, fazer agora, usar o simulador interativo, ok? Experimental interativo. Ok. Bom, vamos lá, a nossa primeira, né, tela. Começar a falar no lançamento horizontal, né? Então, aqui nessa primeira tela, ele mostra o lançamento horizontal, considerando a composição dos dois movimentos simultâneos, tá? E independente, de mesma duração, que ocorre simultaneamente. Aqui é o movimento na horizontal, que é o MRU, tá? E o movimento na vertical, que é o MRUV, acelerado, tá? Que é a queda livre, é um movimento acelerado. Então, vamos ver o lançamento para a gente analisar isso. Vamos deixar o som do lançamento aqui. Ok. Repare, teve o movimento horizontal, tá? Movimento horizontal, desculpe, e o movimento vertical. Esse vertical é o nosso queda livre, tá? E na horizontal é o movimento retilíneo uniforme. Vamos ver as trajetórias, quais seriam. Vamos novamente lançar, tá? E ver que ele vai descrever esse movimento. Um foi o movimento componente na direção horizontal, que é o MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, sem aceleração, e outro movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado, que foi a queda livre. Avançando, né? O princípio da independência, tá? Só para mostrar a vocês, a queda de duas esferas, vamos usar nesse simulador, uma solta na direção vertical e a outra lançada horizontalmente, como aquele parecido com aquele lançado pelo Mário Furukaya, ok? Aquele dispositivo de madeira. Eles ocorrem de forma independente, simultaneamente e com a mesma duração. Vou botar um pouquinho com a velocidade, aumentar a velocidade, vou botar aqui para 13, por exemplo, e vamos lá, vamos lançar. Ó. Então, um na vertical. Repare que essa figura estroboscópica deixa bem claro isso, tá? Em que ele, na vertical, é um movimento acelerado. Repare que a distância, figura estroboscópica, é aquela tirada em intervalo de tempos iguais, tá? E muito pequeno o intervalo. Então, ele mostra aqui várias posições simultâneas. Então, ele vê que, nesse mesmo intervalo de tempo, ele cada vez, na vertical, cada vez percorre distâncias maiores, ou seja, a velocidade, a rapidez aumenta. Então, e na vertical é um movimento uniformemente variado, acelerado de queda livre. E na vertical, na horizontal, você vê que se eu marcar aqui as distâncias, ó, traçar retas verticais, a distância entre duas posições consecutivas é sempre a mesma. Ou seja, indica, seria a sombra dela. Ó. Aqui está marcada a sombra. Eu poderia até usar isso como sombra. Tá? Mas eu vejo que se eu traçar retas verticais, passando por essas posições sucessivas, eu vejo que a distância na horizontal é a mesma, o que faz com que eu seguramente possa afirmar que é um movimento uniforme. Tá? Seguindo. Aqui eu vejo que tem um helicóptero, vem um avião e derruba, né? E eles, ao atingirem o solo, né, explodem. Repare que eles foram arremessados no mesmo instante, que chegam exatamente, ó, ocorrem simultaneamente, independentemente um do outro, como se o outro não existisse, e com a mesma duração. Aí mostra os dois, que na realidade
A trajetória descrita, vamos ver mais uma vez, ó. Olha aqui a trajetória descrita. Passa a ser o quê? Uma trajetória parabólica. Então, ele mostra claramente isso, que dois movimentos componentes, um na horizontal, uniformemente acelerado, na vertical, uniformemente acelerado, e um na horizontal, uniforme, tá? Compõe o lançamento horizontal, que, na realidade, é uma trajetória, descreve uma trajetória parabólica. Seguindo, aqui, não gosto muito desse, mas vou comentar, mas já vou dar duas posições. Eu vou botar uma velocidade média, esse cara motoqueiro, ele tem que saltar, aqui passa um riacho, ele tem que cair no alvo, senão o jacaré segura ele. Vamos ver se ele consegue. Então, lançamento horizontal da moto. Ó. E pegou o jacaré. Já era. Então, aumenta a velocidade, não posso diminuir, tem que aumentar. Então, aumentando a velocidade. Vamos ver se o alcance, né? Agora, ó, caiu, conseguiu. Então, ele conseguiu. Nessa situação, chegou ao alvo. Ó. Então, foi um deslocamento horizontal de 48 metros, quando ele foi lançado a uma altura de quase 20 metros. Ok? Então, só mais para relaxar. Bom, agora o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a gente vê que ele forma um ângulo. Esse jogador vai chutar a bola. Olha a trajetória descrita pela bola. Repare que eu estou fazendo as projeções de cada ponto da trajetória da bola. Projeção no eixo horizontal. Seria projeções em intervalos de tempos iguais. Repare que eles vão percorrer distâncias iguais. Então, na horizontal, é um movimento retilíneo uniforme. E na vertical, eu vejo que se eu faço a projeção em intervalo de tempos iguais, eu vejo que as posições sucessivas, elas vão encurtando, até chegar a um ponto que ela para de subir, e agora descreve o mesmo movimento, só que agora de descida. Quando ele passar aqui nessa posição, na descida, na volta, já depois de ter atingido a altura máxima, ele vai ocupar a mesma posição, com a mesma velocidade. Isso é interessante. Na subida, ao passar por um determinado ponto, ele possui uma velocidade v. Na descida, ao passar pelo mesmo ponto, ele vai ter uma velocidade de mesmo modo, porém de sinal contrário, menos v. Então, eles percorrem na mesma... são duas composições, ocorrem simultaneamente, de forma independente e com a mesma duração. Tá? E a gente vai ver um fato ainda bem importante mais à frente. Bom, aqui eu tenho, né, mostrar mais para vocês as equações, né? Vou fazer o lançamento, mas não, por enquanto eu não vou mostrar. Repare que as equações, ó. Repare que a setinha na horizontal ela se mantém constante. Então, indicando que na horizontal eu tenho um movimento uniformemente variado. E na vertical, eu vejo que as setinhas elas vão diminuindo de tamanho, porque na subida é desacelerado, até chegar à posição da altura máxima em velocidade vertical zero. Horizontal não, ele continua com a velocidade a mesma. Aí, à medida que vai descendo, que vai crescendo, é a velocidade vertical, porque na descida ele é acelerado, mas na horizontal mantém a mesma velocidade. Agora aqui, eu vejo, por exemplo, se eu chego aqui, eu mostro a equação do alcance máximo, só ilustrativo. Aqui ele mostra o tempo, né, de duração, nós mostramos lá naquelas equações, como também diz que o tempo total, né, é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida, que é 2 vezes, lembram disso? A altura máxima, ó, usando a equação do deslocamento na vertical, do lançamento vertical para cima, tempo de subida igual ao tempo de descida. Okay? Aqui eu posso mostrar as equações na horizontal, ele vai atirar, vamos lá. Mostrou só a seta horizontal. Okay? Tu vê que as setas se mantêm do mesmo comprimento. E agora na vertical. Repare que na subida ele vai diminuindo, vai reduzindo, desacelerando, e na descida ele vai acelerando. Quando atinge a altura máxima, não tem seta, porque a velocidade é zero. Bom, avançando.
a gente vai ver a sequência, né, sobre esse movimento. Desculpe, eu fiz um novo lançamento. E agora o movimento horizontal, na horizontal, existe até um experimento também do Mário Furukawa que mostra exatamente isso, tá? Reparem que visualizado por você é um lançamento oblíquo, mas para o carrinho, né, sempre o movimento o quê? De lançamento vertical, tá? Para cima. Então vamos ver novamente. Ó, lancei. Para ele, carrinho, ele vê sempre a bola sobre o carrinho. E aqui eu mostro exceto que, na realidade, é a composição dos dois. Ó. Tá? A velocidade de lançamento tem uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Mas se eu olho num referencial não ligado ao carrinho, eu vejo uma trajetória parabólica. Já o carrinho vê o lançamento como sendo quem? Um lançamento vertical para cima. E aqui eu tenho, vamos ver as equações, né, na direção horizontal do MRU, x igual a x0 mais v0, vx vezes t, o S igual a S0, e aqui as equações do movimento de lançamento vertical para cima. Primeiro ele começa lá com a equação horária, né? Y igual a y0, depois a equação horária da velocidade de Torricelli. É muito bom até para se estudar, né? Então aqui a gente vai lançar, ó, mostra novamente aquelas projeções só na subida, tá? Bom, vamos chegando próximo e chegamos ao fim. Ok, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos. Espero que a aula tenha atingido aí os anseios de todos e que saúde para todos, tá? E espero vocês aí na próxima aula, na prática 6. Obrigado e uma boa manhã para todos aí.